E aí pessoal, muito bem-vindos mais uma vez. Nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a formatação de um contrato de honorários advocatícios ou contrato de prestação de serviço jurídico, escritório Veloso e Queiroz de Brasília, que quem fala é o Thiago Aramizo e mão na massa. A tarefa de hoje é simplesmente fazer a formatação Visual Law. A gente não vai trabalhar aqui com recursos mais avançados ou técnicas mais avançadas de Legal Design. Então, nosso objetivo é trazer a cara, trazer o visual do nosso escritório aqui para a documentação jurídica, para essa uma das primeiras documentações, um dos primeiros elementos tratados na relação entre cliente e advogado. Bem, então aqui a gente já tem o nosso modelo, provavelmente devem ser esses modelos padrão que a própria OAB disponibiliza, com algumas alterações, provavelmente. De início, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todo o conteúdo desse documento. Como eu tenho um pouco de receio, tá? De como o documento está configurado, a gente vai abrir um novo documento e eu vou colar todo o conteúdo aqui, apenas mantendo o conteúdo textual, sem outras formatações. Então a gente já vê até que o tamanho do documento diminuiu. Então vamos lá, vamos passar a dar uma olhada em como é que está estruturado esse documento e organizar apenas algumas coisas que se revelarem necessárias. Então tem um contrato, tem aqui a qualificação das partes, de um lado o escritório, do outro o contratante, ok, o objeto em seguida, remuneração, os honorários, em seguida cláusulas relativas ao cumprimento da obrigação financeira desse contrato, garantias, obrigações do contratante, causas de rescisão, hipótese de caso fortuito ou força maior, título executivo e foro. Beleza, esse é o nosso documento. Como eu falei, a gente aqui não tem nessa tarefa de hoje a missão de fazer a formatação, de fazer a estruturação do documento segundo os princípios do Legal Design. Nosso objetivo é simplesmente traduzir a identidade visual do escritório para este documento, tentando trazer um pouco mais de usabilidade e elegância ao documento aqui do escritório. Então vamos lá, vamos fazer uma primeira coisa já, para a gente já se antecipar. Aqui é um ponto importante. Nosso objetivo é trazer essa identidade visual para o documento. Então, primeira coisa, vamos importar essa imagem do logo do escritório, também naquele formato quadrado, que é o mais comum, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ajustá-lo. Então, virei aqui na opção de cortar. Vou cortar aqui só para o tamanho necessário para que a gente possa fazer as devidas alterações. Um ponto importante aqui é que o logo foi encaminhado num fundo vermelho. Isso dificulta um pouco a nossa manipulação, mas sendo a opção que a gente tem, a gente vai usar isso. O que a gente vai fazer num primeiro momento? Vamos tentar evitar utilizar esse documento dessa forma. Vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar ele lá no rodapé da página para que ele se replique em todas as páginas do nosso documento. Então virei aqui no nosso cabeçalho, ou rodapé, tanto faz, eu posso dar 2 cliques aqui no rodapé, dou 2 cliques de volta, ou dar 2 cliques no cabeçalho. Nas duas opções eu vou abrir essas opções de cabeçalho e rodapé do Word. O que é interessante que a gente faz aqui? Quando a gente coloca um elemento aqui, então se por exemplo eu coloco um elemento advogado aqui, essa informação ela vai ser replicada em todas as páginas do documento. Isso auxilia demais. Então a gente consegue suprir aquela ideia do papel timbrado. Vou deletar. Como é que eu gosto de trabalhar no cabeçalho? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é inserir aqui no cabeçalho uma tabela. Quem já teve convivência aí com web design sabe que lá no passado, principalmente, era muito comum isso. Todo o design, toda a parte visual, a estruturação visual de um documento, de uma página de internet, antigamente era feito por tabelas. A gente pode usar essa mesma técnica aqui para os documentos jurídicos. Como eu quero uma coisa uniforme, que fique sempre bem alinhada, então vou inserir tabelas para fazer essa formatação. Então olha só, incluir uma tabela aqui
E nessas duas áreas eu tenho total liberdade para trabalhar, podendo inclusive alinhar elementos aqui dentro. Então vamos inserir o nosso logo do escritório aqui, dentro desse campo da tabela, e vou reduzir para que fique num tamanho menor. Já comentei com vocês, eu não gosto de usar tamanhos aqui de logo muito grande, então vou tentar deixar aqui no máximo até uns 6 centímetros. Isso daqui, como o logo está num sentido vertical, ele já vai ocupar muito espaço nosso, que não é tão legal, mas por enquanto vamos deixar assim. Mas Thiago, por que você fez isso? Para a gente já começar a ter uma referência da cor. Então aqui eu já sei qual é a cor que vai ser utilizada pelo escritório. O que eu posso fazer ainda? Posso aproveitar que a logo está aqui. Vamos ajustar aqui essa margem superior, porque eu não preciso, eu já tenho a margem que o próprio cabeçalho me oferece. Então vou tirar um pouco dessa margem e vou incluir um preenchimento nessa nossa tabela. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em preenchimento. Aqui no preenchimento... Opa, não é aqui. Aqui no preenchimento, o que eu vou fazer? Vou vir em mais cores. Escolher a cor. Vou selecionar o meu conta-gotas e vou buscar essa cor, esse vermelho bonito que é utilizado pelo escritório. Vou dar um OK. Pronto, já tenho aqui meu elemento na cor correta. Vou fazer a mesma coisa com outro. Agora eu já tenho aqui nas opções de cores recentes. Então simplesmente vou colocar aqui. E uma última tarefa que eu vou fazer vai ser pegar todo esse elemento e vou retirar as linhas dele. Então venho aqui na opção de linha. Tá vendo que eu tenho as bordas? Eu vou deixar sem bordas. Pronto, já tenho um elemento chapadão, um elemento aqui já na tonalidade correta do escritório, devidamente colocado aqui em cima. Lembrem-se que eu tenho duas colunas. Se eu quiser ver isso de novo, simplesmente eu seleciono a tabela inteira, venho aqui nas linhas e marco as linhas novamente, consigo já ver elas. Tá? Por enquanto vamos deixar assim, porque a gente tem uma referência visual para conseguir saber como a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai colocar algumas informações relacionadas ao escritório. Eu não estou com elas aqui, vou deixar só o espaço, mas depois a gente preenche. Então vamos colocar aqui informações relacionadas ao endereço. Então, endereço do escritório, vamos colocar aqui avenida. Vamos começar colocando a cidade, né? Cidade. Esse, se não me engano, é de Brasília. Brasília. Distrito Federal. Já vou fazer uma coisa, já vou selecionar todo esse texto que está aqui e já vou alterar a cor, vou colocar a cor branca para ficar mais compatível com aquilo. Então, Brasília, Distrito Federal, eu não sei aqui de cabeça o endereço, então vamos colocar aqui rua, número, complemento, e aqui a gente vai colocar as informações de contato. Então vamos colocar aqui telefone, não sei o código de área da empresa. Como a gente não sabe se ele trabalha em caráter internacional, por enquanto vamos deixar assim. 55 é o código de área do Brasil e o número. Vamos deixar por enquanto XXX. Depois a gente tem que pegar essas informações. Beleza, já tem algumas informações aqui importantes. O que eu vou fazer? Aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu quero incluir aqui um efeito legal, que é fazer o seguinte. Deixar isso daqui. Vou vir aqui. Eu tenho que mudar aqui, tá? Em design de tabela. E eu quero que as linhas aqui, nesse caso, sejam brancas. Então vou tirar as linhas e vou incluir as linhas novamente. Agora elas já vão aparecer brancas. O alinhamento aqui, percebam que está errado. Então quero que o alinhamento aqui dessa coluna se centralize. Como é que eu faço isso? Venho aqui mais uma vez, agora em Layout da tabela. E vou marcar aqui a opção centralizada. Pronto, agora eu tenho escritório e endereço e informações do escritório centralizado. Mas percebam que essa linha aqui ela não está ainda a mais adequada. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esta minha linha, esse meu campo, vou clicar com o botão direito nele e vou dividir as células. Vou dividir em, continua uma coluna, mas em 3 linhas diferentes. E fiz isso. Vou pegar essa minha informação,
Vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V. E perfeito, ela está aqui exatamente onde eu quero que ela fique. Vou tirar aqui eventualmente algum caractere que esteja aqui. E vou diminuir isso daqui para ficar menorzinho. Perfeito, agora eu já tenho aqui uma estrutura muito mais interessante para eu trabalhar. Vou voltar aqui, vou lá em Design da tabela novamente. Vou retirar todas as linhas. Então retirei todas as linhas, aqui ainda tem mais uma linha aparecendo. Vou clicar de novo aqui para tentar eliminar, provavelmente isso é um erro de renderização. Porque não era para estar aparecendo. Só dar um zoom aqui, tentar... era um erro de renderização mesmo. Então tem aqui já meu cabeçalho. Vou clicar aqui nesta coluna, nesse item, onde está meu texto. Vou voltar lá em Layout. Vou voltar lá em Design de tabela. E vou marcar que eu quero simplesmente a minha borda esquerda nessa cor. Continuo com esse errinho de renderização. Ok, pego a minha caneta aqui e a gente clica aqui. Apenas nessa linha. Ele não está me obedecendo, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um ESC aqui. Não entendo aqui porque que ele não está obedecendo dessa vez, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir isso daqui tudo em 3 colunas também. Que a gente tem mais certeza que vai dar certo. Uma coluna, beleza. E aqui a gente vai fazer aquela mesma divisão. Uma e eu quero 3. Beleza, agora já deu certo, perceberam? Eu vou simplesmente pegar isso daqui, arrastar para cá. Perfeito. E para este elemento aqui, a gente vai tirar todas as bordas. Vamos fazer o seguinte. Como está saindo a borda, então vamos apelar. Vamos pegar aqui, pincel da borda. E ok, essa borda ela será vermelha. Prontinho. Agora nós já temos nosso elemento aqui, da forma como a gente quer. A gente pode vir aqui reduzir e configurar da forma que a gente avalia como sendo a mais apropriada. Então perfeito, eu já tenho aqui agora um alinhamento do endereço. Vou diminuir essa informação para ficar menorzinho. Posso deixar aqui um tamanho 8, inclusive. Vamos deixar tudo isso aqui maiúsculo. Perfeito. Aqui a gente pode continuar reduzindo essa nossa parte. Perfeito. E aqui, caso a gente queira, a gente pode simplesmente ajustar para o local mais adequado para o nosso interesse. Então, ok, nós aqui já temos, portanto, um cabeçalho. Na proporção geral, está aceitável o tamanho desse cabeçalho. O que a gente vai fazer em seguida? Vamos definir as fontes, né? A tipografia. Então aqui a gente já tem a cor da fonte, vamos começar a trabalhar com a tipografia. Por que eu puxei esse nosso elemento? Para poder já começar a trabalhar com cores. Como eu já trabalhei com vocês, tudo isso daqui está no estilo normal. A gente vai vir aqui no normal, vamos modificar. É um contrato extenso, portanto, recomendo a utilização de alguma fonte serifada. A gente pode escolher aqui alguma fonte serifada na lista. Vamos escolher aqui a Book & Chico, é bem legal.
Vamos ver como é que ela fica. O nosso documento. Ficou legal. Ela tem um tamanho maior, a gente pode até reduzir o tamanho da fonte. Vamos fazer isso. Ao invés de trabalhar com 12 aqui, ela é parecida com a Arial, tá? Então vamos trabalhar com tamanho 11. Ficou interessante. Vamos continuar a modificação. Vamos deixar ela justificada. E já vamos trabalhar com algumas opções de espaçamento. Vamos vir aqui em parágrafos. Vamos deixar um espaçamento de 1,2, que eu gosto de trabalhar. Vamos deixar ele fenizando. Beleza, já está fenizando. Ok. Ok. Beleza, a gente já está com uma estrutura legal. Como o logotipo do escritório utiliza uma fonte não serifada, vamos tentar replicar isso aqui para o nosso documento também. Então vamos vir aqui, marcar esse nosso parágrafo e vamos colocar que esse daqui vai ser o título do nosso documento. Vamos alterar esse tipo de documento. Ela tem uma fonte mais arredondada. Vou utilizar, portanto, aqui uma opção Avenir. Ela também segue nesse nível mais arredondado de letras. Vamos ver como é que isso daqui fica em comparação com tudo. Vou deixar o tamanho 16. Vou deixar centralizado isso daqui. E com relação às cores, vamos colocar a nossa cor. Aqui eu estou usando o modelo Book. Vamos ver como é que fica esse modelo Book. Interessante. Ele não fez alteração do tamanho da letra. Vamos vir aqui modificar. Vou colocar aqui um tamanho 18 para ver como é que fica. Interessante, mas seria mais interessante se a gente conseguisse manter tudo em uma linha só. Vamos ver se a gente consegue fazer isso num tamanho 16. Perfeito, conseguimos colocar tudo numa linha só. Então nós temos aqui o nosso conteúdo. A gente está com um espaçamento de parágrafo em algumas e outras não. Então provavelmente isso aqui são tabs. Vou fazer toda a remoção dos tabs que a gente tem. Tab é a tecla Tab. Quando a gente está aqui, aperta o Tab, ele faz esse recuo. Vamos tirar todos, que fica mais fácil da gente conseguir trabalhar. Esses daqui todos estão sem. Aqui no 6 eu tenho 1. Parágrafo único, rescisão. Aqui eu tenho espaçamento. Aqui nas cláusulas a gente continua com esses recuos. E perfeito, por enquanto, aqui é com barra de espaço. A pior coisa que tem pra gente fazer é fazer e criar esses espaçamentos com barra de espaço, tá? Sempre que possível, evitem isso. Utilizem o Tab, ou se possível, façam a configuração como a gente vai fazer hoje, tá? Pelos espaçamentos do estilo. Então, o segundo elemento que a gente tem são os itens. Então, a gente tem aqui do objeto, da remuneração e honorários. Vamos tentar também trabalhar com uma estilização para isso. Não vou utilizar o título, porque o título já é esse nosso elemento principal. Aqui a gente vai utilizar um outro título que vai ser o nosso título 1. Então, vamos pegar aqui, marcamos como título 1. Vamos marcar todos os elementos desse contrato, deste nível com o título 1. O que a gente está fazendo aqui? Hierarquia. Então eu tenho as cláusulas e essas cláusulas estão hierarquicamente inseridas dentro desses nossos blocos de conteúdo. Então creio que a gente já fechou aqui todos os elementos, não já? Só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 títulos diferentes. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá atrás. Vamos modificar isso. Nós estamos utilizando a fonte Avenir para os títulos. Vamos manter a utilização dessa fonte. Avenir Book. A cor dela, vamos também utilizar aquele nosso vermelho, que o tamanho está 16. Vamos ver como é que fica esse tamanho 16. Vamos dar um OK. Então nós temos o nosso título no tamanho 16 e os nossos elementos no tamanho 16. Isso não é legal, então vamos diminuir para dar essa noção de hierarquia. Esse é o nosso título principal e esses são subtítulos dentro desse documento. Então vamos modificar isso, vamos colocar um tamanho 14. O tamanho 14 ficou legal, dá dando a noção de hierarquia com relação aos elementos
estão contidos dentro de cada um deles, ficando muito mais claro da gente conseguir perceber. Vamos só uniformizar isso daqui, dando um espaço mais uniforme entre o item e o título, com esse hífen que separa os dois. Esse aqui já está separado, já está separado também. Perfeito. Aqui a gente tem as nossas cláusulas. Ok. A gente pode mudar aqui o espaçamento. Eu acho que essa distância aqui que está, essa margem que a gente está dando entre os elementos, está muito grande. Eu pessoalmente eu não gosto muito de uma margem tão extensa assim. Apesar de esteticamente ficar legal, gerar uma leitura mais tranquila, a gente pode fazer uma coisa diferente. Como a gente está trabalhando com títulos, vamos trabalhar com uma margem moderada. Percebam que aqui a gente até já mudou aqui em cima também, ele altera todo o documento. Ok, perfeito. Então aqui a gente tem, primeira parte, as nossas partes, nossa qualificação das partes, o escritório e do contratante. Em seguida a gente tem nosso objeto. Pelo que deu para perceber aqui, o escritório, quando ele for alterar esse documento, ele pode acabar gerando alterações no layout, então a gente tem que ter algumas precauções com relação a isso. Quanto menos a gente criar alterações ou forçar alterações no corpo do documento, melhor. A gente vai tentar fazer o máximo de alterações estéticas no corpo do cabeçalho e rodapé, que estão imunes a essas eventuais alterações que os advogados do escritório possam acabar gerando nesse documento. Aqui um ponto interessante, o nosso contrato de prestação de serviço advocatício agora tem um espaço maior para respirar. Isso é interessante. Mas vamos lá. Tem então aqui objeto, remuneração, garantias, obrigações do contratante, rescisão, caso fortuito. Vamos dar um espaço maior aqui. E foro. E aí em seguida a gente tem as partes relacionadas à assinatura que a gente vai fazer daqui a pouco. O que a gente pode inserir aqui em termos para facilitar a utilização do contrato? Primeira coisa, com relação a cláusulas muito grandes ou itens muito grandes, como por exemplo esse nosso item remuneração e honorários, a gente pode fazer o seguinte. Por exemplo, nesse nosso parágrafo 2 segundo, essa cláusula segunda, a gente pode realizar uma quebra. Que é fazer o quê? Inserir colunas. Então aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, talvez com 2 colunas. Talvez isso facilite. Vamos até, na verdade, trabalhar com 2 colunas apenas nessa primeira parte. A gente pode separar isso aqui em 2 colunas diferentes. Já estou com um espaçamento legal aqui entre elas. Uma coisa que é interessante a gente fazer é trabalhar com a efinização. Então vamos deixar a efinização automática desse contrato. Perfeito, aquela diferenciação lá das linhas, ela acabou diminuindo. Ficou mais objetiva a análise desse contrato. Estou com um espaçamento aqui entre cláusulas. Vamos já tirar esse espaçamento entre cláusulas, entre os itens do contrato, para a gente poder trabalhar de um jeito diferente. Então vou tirar sempre esses espaços. Mas Thiago, isso vai deixar o documento esteticamente feio. Não, não vai deixar o documento esteticamente feio. Porque agora a gente vai vir aqui no estilo do normal que a gente está alterando. A gente vai modificar e a gente vai incluir um espaçamento entre os parágrafos. Então sempre que eu tiver depois de um parágrafo, eu vou incluir um espaçamento aqui de um tamanho, vamos colocar aqui 8 pontos. Vamos ver como é que fica. Então agora eu já tenho um espaçamento de 8 entre os parágrafos. Ficou bem mais legal a gente trabalhar, tá vendo? E aí a gente consegue trabalhar já de forma melhor. Com relação aos títulos, vamos fazer a mesma coisa, vamos tirar e vamos alterar através dos títulos. Então vou modificar aqui, espaçamento entre parágrafos. Na parte de cima eu quero um espaçamento de 12, tá bom, e depois eu quero um espaçamento de 8. Ok, excelente. Aqui a gente vai até aumentar, ao invés de 12, vamos colocar um espaçamento duplo de 16. Ok, tem um espaçamento maior e um espaçamento menor embaixo.
E já vai acontecer com todas. Só isso aqui que a gente vai dar uma quebra de linha. Essa cláusula também ela é mais extensa, então vamos facilitar a leitura por parte do leitor. Vamos quebrar isso aqui em 2 colunas. Uma coisa que está me incomodando aqui nas colunas é que esse espaçamento aqui está muito grande, então vamos diminuir ele um pouco. Beleza. Vamos trabalhar com colunas aqui também. Mesma coisa, vamos diminuir. Ok. Aqui eu tenho já das garantias. Uma pequena cláusula das garantias. Em seguida tem aqui o contratante, rescisão, perdão, o áudio, tampei o microfone aqui. Ok, vamos agora fazer então esse reajuste dos títulos. Vamos voltar novamente aqui no nosso título. Vamos modificar mais uma vez. Formatar, parágrafos. Vamos aumentar aqui para 20. Perfeito. Agora aqui entre o espaçamento entre um elemento e outro elemento, eu já tenho um espaço de 20. Já melhorou bastante. Vamos acrescentar aqui também algumas colunas. Ele acabou pegando essa primeira parte eu não quero. Quero só essa segunda cláusula. Ok, perfeito, eu já tenho alguns elementos então que estão destacados. O que a gente vai fazer com esses elementos que estão destacados em 2 colunas? Vamos tentar criar algum elemento para diferenciá-las das demais. Então vamos vir aqui. A gente pode utilizar o ênfase. Ou a gente pode fazer o seguinte, vamos criar um novo estilo normal, vamos criar um novo. Esse estilo vai ser baseado em normal, vamos colocar aqui colunas. E vamos formatar. Vai ser essencialmente baseado nessa mesma estilização anterior. Na questão da tabulação. Vamos tentar colocar isso daqui, deixa eu ver só ver como é que fica, não vai aparecer. Mas ok, então aqui a gente já tem agora, é porque a gente não inseriu ele, né? Onde que está a nossa coluna aqui? Colunas. Ok, perfeito, agora eu tenho o estilo coluna, agora a gente pode modificar. Então a gente vem aqui. Vamos vir aqui na opção de quadro e vamos mudar aqui um pouquinho. Pessoal, estou pensando aqui, na hora que o pessoal, que os advogados forem editar esse arquivo, se eu deixar isso daqui em coluna, a gente vai ter uma alteração do layout muito grande.
Então vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso daqui e vou tirar essas colunas, porque isso vai facilitar depois o trabalho dos advogados. Eu pessoalmente não gosto de um texto tão extenso do jeito que está aqui, mas acho que é uma preocupação, principalmente essas em que eu vou preencher elementos, que tem que acontecer. Então vamos deixar elas limpas, documento corrido mesmo. Porque senão a gente vai acabar tendo esse problema, tá? Isso é fato. Vamos voltar para o cabeçalho e vamos voltar à edição daqueles elementos lá em cima. Vocês viram que a gente teve uma alteração total aqui em cima. Isso acontece por quê? Porque isso daqui também está compartilhando o estilo normal, provavelmente. Na verdade, ele nem está compartilhando, ele está simplesmente pegando alguns elementos do estilo normal. Então nós vamos vir aqui em opções de espaçamento. Já vai abrir aquela nossa coluna. A gente vai zerar aqui. Podemos deixar 1.2. Pronto, reestruturamos aquela nossa estética que nós tínhamos anteriormente. Só que agora a gente tem que aumentar isso daqui novamente para ficar conforme a nossa atual estrutura. Então, ok, já tenho aqui as informações do escritório. Vamos agora acrescentar alguns elementos para deixar isso daqui tudo muito mais uniforme. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos inserir uma caixa vermelha. Essa caixa vermelha a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar ela essencialmente do tamanho dessa nossa estrutura, que a gente vai deixar uma área de respiro, e a gente vai organizar ela atrás do nosso texto. Então todos os elementos de texto que a gente tem, tudo ficou lá atrás. Vou ajustar aqui para ficar tudo perfeito em relação ao tamanho. Perfeito. E a gente vai colocar a mesma cor que a gente está usando no elemento da frente. Colocamos isso. A gente pode criar mais ainda recursos gráficos. A gente pode selecionar essa nossa caixa. Lembrando que ela ainda está com linha. Tem que remover essa linha dela. Então posso pegar essa nossa caixa, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Pronto. Tem uma cópia dela. A gente pode vir aqui. E levá-la lá para o nosso... Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. E levá-la lá para o nosso rodapé. Tem algum elemento branco aqui interessante. Só ver aqui como é que tá ficando, tá? Então beleza, nossa caixa está aqui. Vamos clicar novamente, vamos deixar ela exatamente aqui na posição deste elemento. Ok, está ocupando já agora o nosso espaço. E a gente pode criar mais uma delas. E acrescentar isso como um elemento gráfico na nossa petição. Thiago, por que você está fazendo desse jeito? É aquilo que eu comentei com vocês. Como esse escritório ele vai fazer a edição desses documentos, é importante que essas informações aqui elas sejam replicáveis no documento. Então agora a gente vai selecionar todo o conteúdo do documento. Até vir aqui, já vou lá para a última página. Vou fazer um ajuste no recuo desse documento. Para que a gente respeite uma margem. Perfeito, já tem essa informação.
Vou até fazer o seguinte, eu vou deletar isso daqui porque eu não gostei muito dessa informação. Então, ok, já tem uma barra aqui de apoio em que a gente pode inserir ícones, pode inserir informações interessantes para o nosso documento, para que ele fique instrutivo. Perfeito. O que eu não estou gostando muito é dessa quina. A gente pode fazer alguma referência ao logo do escritório. Vamos pensar o que a gente poderia fazer aqui nessa situação. Que, na minha opinião, isso daqui está muito pesado. Como a cor do escritório é muito forte, isso acaba gerando um peso visual muito grande pro que a gente está fazendo. A gente tem que tentar reduzir isso, deixar uma coisa mais clean para o nosso cliente. Então acho que aqui já ficou melhor. A gente dá uma afinada nessa linha. A gente pode até trazer essa linha, ao invés dela ficar na quina exatamente, para uma parte mais central. Uma linha que desce, ficou interessante. E aqui a gente pode inserir os nossos ícones. Já ensinei para vocês. Os ícones eles podem ser inseridos utilizando os próprios ícones do Word. A gente pode adicionar aqui pessoas. Eu gosto bastante de utilizar eles porque eles facilitam inclusive a manutenção por parte do cliente. Então já tenho aqui um documento, vou quebrar automaticamente. Vou deixar ele na frente do texto, que eu já posso simplesmente vir aqui e inseri-los aqui. Vamos adicionar aqui o objeto. Eu gosto de colocar contrato ou documento. Em seguida a gente tem remuneração. Em seguida a gente vai ter garantias. A gente pode pôr o documento de novo, porque a gente já tem. Obrigações. Vamos dar uma olhada aqui no set de ícones. Gosto bastante de utilizar um Vzinho. O Vzinho ele é mais legal da gente trabalhar no que é permitido e no que não é permitido. Eu dando bobeira, ó, esqueci de soltar o ícone anterior. Documento. Que a gente pode inserir um documento. Vamos inserir isso com as linhas finas, que eu acho que fica mais legal. Vamos até inserir esse daqui também. Que ele é interessante de ser trabalhado. Em seguida a gente tem rescisão. Caso fortuito coisa maior, vamos ver se a gente consegue achar aqui uma tempestade, um raio. Vamos pegar um raio, que acho que representa legal essa nossa ideia. Falta aqui a moeda, né? Que é a remuneração. Que eu acabei deletando. Rescisão. Vou pegar aqui o contrato para ver se a gente tem alguma coisa aqui que dê para representar isso. Vamos colocar um X aqui representando a ideia da rescisão. Título executivo a gente pode usar aqueles elementos que a gente tem. E local. Vamos adicionar aqui um elemento que representa
essa ideia de localização. Aqui a gente já pode ver que todos os ícones estão trabalhando com o mesmo padrão de linhas, com a mesma simplicidade, complexidade, tá? Então isso é legal. Perfeito, nós já temos os nossos ícones. Vou apertar o Shift para poder selecioná-los. Não sei porque não está dando certo. Então vamos trocar aqui todo já para colocar na frente do texto. Então já tem um segundo ícone, um terceiro ícone. Nosso caso fortuito. Vamos fazer a mesma coisa. Esse daqui ele está deslocando o texto. Mesma coisa. Eu tinha um X da rescisão que eu coloquei e acabei me bola aqui e perdi ele. Então vamos colocar esse daqui para ficar ela compatível com aquele Vzinho aprovado que a gente colocou aqui. Perfeito, então aqui a gente já tem os nossos elementos. Importante a gente conseguir diminuir. Vou segurar o Shift, selecionar, clicar em todos eles. Para selecionar, vou diminuir o tamanho deles porque está muito grande aqui. Segurar o Shift para diminuição ser proporcional. Vamos deixar aqui com 1.8. Em relação às cores, vou manter eles selecionados. Vamos ver se a gente colocar o vermelho fica interessante da gente trabalhar. Acho que se a gente manter eles vermelhos é interessante, né? Então vamos separar aqui. Então primeiro vamos colocar o ícone aqui das partes. Em seguida vamos colocar inserir o ícone do objeto. Remuneração. Vou me bola de novo também com a ideia da moeda. Deletei ela 3 vezes. Pronto, inserir. A gente deixou com ponto... Quanto que a gente deixou? Foi 1.8 mesmo, né? 1.8. Preenchimento que a gente quer. Esse aqui eu vou diminuir um pouco mais porque ele é mais largo. Então, remuneração. Posso colocar aqui junto aos elementos. Em seguida a gente tem garantias, que a gente falou que a gente pode usar esse mesmo elemento aqui. Entendeu? Ctrl C, Ctrl V. Obrigações do contratante. Deu um Ctrl X, vou dar um Ctrl V aqui. Rescisão. A gente tinha pegado isso daqui. Vamos colocar nosso ícone de rescisão. Caso fortuito ou força maior. Vamos arrastar, dar um Ctrl X que é mais rápido. Vamos inseri-lo aqui. Título executivo. Em relação ao título executivo, a gente pode usar o mesmo elemento do objeto. Acho que não vejo muita coisa para a gente colocar. Questão do foro de eleição. Vamos incluir o ícone do foro aqui. Em seguida a gente tem nossa assinatura, que a gente pode inserir, este elemento, representando aí a assinatura das partes. Vamos levar isso daqui lá para o canto direito
E a gente tem toda essa parte dos contratados e contratantes. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente viu lá no cabeçalho. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma tabela. Nesse caso, a gente tem 4 itens diferentes para pôr na tabela. Então, eu vou colocar 6 colunas diferentes. A primeira coluna eu terei o contratado. Na segunda coluna eu terei o contratante. Vou até fazer uma coisa. Incluí ela errada. Então, vou inserir uma tabela. Nesse caso, 3 por 3. Então, de um lado eu tenho o contratante. Do outro lado eu tenho contratado, contratante. Em seguida eu tenho as testemunhas. Então, eu terei as testemunhas aqui. Eu até vou colocar testemunha 1. Vou colocar testemunha 2. Essa testemunha tem o seu CPF e seu CPF. Coloquei aqui os 2 itens, vou começar a trabalhar com espaçamento. Então vou criar aqui o espaçamento entre os signatários desse contrato. Vou centralizar isso. E vou vir aqui nas opções de tabela, design da tabela, e vou retirar todas as linhas, sem borda. O que eu vou fazer? Vou acrescentar linhas aqui. Vou deixar uma linha um pouquinho mais espessa, deixar uma linha de 2, e em cada um desses eu vou acrescentar. Clico aqui na cor da caneta, pincel da borda, e vou clicar. Essa linha vai ficar colorida, essa linha também, essa linha também, e essa linha também. Aperto o ESC para tirar a seleção. Pronto, já selecionei todos. Posso aumentar aqui o espaço entre as partes. Nas testemunhas, eu vou alinhar o CPF das testemunhas à esquerda. Posso eliminar esses itens. E apenas acrescentar esse nosso elemento. Um ponto que eu percebi aqui que está me incomodando é a questão do espaçamento. Então o que eu vou fazer? Vou voltar para o título 1, vou modificar isso daqui para acrescentar um espaçamento maior entre os itens. Então virei em parágrafo, ao invés de 20 aqui, vou colocar 32. Vamos ver como é que fica. Ok, com 32 aumentou mais, achei que ficou mais adequado. Vou alinhar novamente os ícones, porque eu acabo perdendo esse alinhamento. Aqui já deu um espaçamento maior, percebam. Já empurrei aqui a rescisão para baixo. A nossa cláusula de foro já foi lá para baixo, onde ela é mais adequada. Aqui a assinatura, que é a concordância das partes. Vou deixá-la inclusive aqui do lado. Fazendo só mais alguns ajustes, vou alinhar tudo na parte superior. Perfeito, agora a gente já tem elementos que identificam aqui o nosso contrato. Essa nota é um pouquinho assimétrica, a parte superior. Vou fazer um leve ajuste aqui. A gente já tem elementos que identificam aqui os momentos do contrato. Eu ainda estou achando que a gente pode fazer algumas correções, então vou diminuir mais um pouco. Estava com 1.6, vou deixar em 1.4. A parte não, porque o ícone das pessoas já é pequenininho, o ícone do personagem. Vou fazer aqui até uma brincadeira de colocar 2 pessoas se relacionando.
objeto, cláusula, ok. Página 2, vamos fazer uma correção aqui também. Ficou um pouco mais minimalista isso. Pode até ficar menorzinho. Esse raio tá me incomodando bastante. Beleza, agora ele ficou menor. Título executivo, ok. Vamos alinhar melhor ele. O foro tá tranquilo, desse tamanho. E esse elemento a gente vai diminuir também. Perfeito, aqui a gente já tem então um documento com itens devidamente identificados. Vou só aumentar um pouco esse título 1. Cresceu demais. Beleza. Já está empurrando devidamente os itens. Aqui a gente está com um problema, não sei o que é. Não sei o que está gerando esse espaçamento entre os itens aqui. A gente verifica isso. Contratantes, rescisão. Aqui está acontecendo porque eu tenho um espaço a mais. Beleza, assinatura das partes. Aqui, se eu quiser deixar um pouquinho mais concentrado, é legal também. Pronto. Então aqui eu já tenho os elementos das partes. Perfeito, perfeito. A gente precisa agora adicionar as páginas. Então vamos inserir. Página. Na verdade, perdão. A gente clica no rodapé. Inserir aqui o número da página. À direita, ok. Aqui a gente pode dar um zoom para ver como é que tá. A gente está utilizando o estilo da fonte principal. A gente pode continuar utilizando, só vou fazer uma alteração, que é com relação à cor. Quero que a gente utilize nossa cor vermelha. Então, perfeito. Agora aqui a gente tem um documento muito mais interessante do que aquele nosso documento inicial, em que eu tenho marca do escritório, endereço e informações relativas ao escritório, uma barrinha aqui estética, ícones que vão facilitar o entendimento, a leitura do contrato, facilitam a gente conseguir identificar algumas partes do contrato, como remuneração, foro, rescisão, coisas que essencialmente vão pôr fim a essa relação contratual, e com isso ainda o escritório pode devidamente editar. Mesmo que ele edite esses elementos, inclua muito texto aqui, percebam que os ícones vão se movimentando junto com o conteúdo que a gente criou. Então,
por mais que eu tenha itens aqui, esses ícones vão acompanhar os nossos elementos. Certo? Com isso, o nosso cliente ele consegue fazer as devidas alterações, consegue editar o documento da forma devida. É porque isso aqui está dando conflito de quebra de página, por isso que está aparecendo esses passos, tá? Então, com isso encerramos, vamos só verificar, vamos salvar uma versão em PDF. Então, vamos salvar esse arquivo. Aqui a gente estava na procuração. Visual. A gente salvou. Vamos salvar uma versão em PDF para a gente verificar se está tudo certo. Então, perfeito. Aqui então nós temos a nossa versão original, que a gente tinha do contrato. E agora, nossa versão com formatação Visual Law. E aí, gostaram? Então, se gostou, curte o vídeo, compartilha, deixa seus comentários sobre o que você achou. Se teve alguma dificuldade, só deixar nos comentários que a gente responde. Muitíssimo obrigado. Não deixa de seguir o nosso canal. A gente está começando agora, precisa desse seu apoio. E até uma próxima. Obrigadão.